Que alegria poder dar aula nessa EBD aqui no nosso novo templo. Fiquei muito feliz quando o pastor me convidou e é uma alegria muito grande. E hoje está com bem cara de EBD mesmo, né? Estamos aqui próximo de vocês, então é muito bom. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 8. O título que eu dei para essa aula é O Deus que habita entre nós. O Deus que habita entre nós. Vamos ler o relato no capítulo 8. Nós não vamos ler o capítulo inteiro. Inicialmente vamos ler dos versos 1 até o verso 13 e algumas porções aqui do texto. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, verso 1 ao 13. Diz a palavra de Deus. Então Salomão congregou os anciãos de Israel, todos os chefes das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, diante de si em Jerusalém, para levarem a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º. Quando todos os anciãos de Israel chegaram, os sacerdotes pegaram a arca do Senhor e a levaram para cima, com a tenda do encontro e com os utensílios sagrados que nela havia. Os sacerdotes e levitas é que levaram tudo isso para o templo. O rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se havia reunido diante dele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que de tão numerosos não se podiam contar. Os sacerdotes puseram a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, que é o Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins, pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, e do alto cobriam a arca e os seus cabos. Os cabos sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar, diante do Santo dos Santos. Porém, de fora não podiam ser vistos, e ali estão até o dia de hoje. Nada havia na arca a não ser as 2 tábuas de pedra que Moisés havia colocado ali em Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, ao saírem da terra do Egito. Quando os sacerdotes saíram do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então Salomão disse: O Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Na verdade, edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Senhor Deus e Pai, estamos aqui diante da tua palavra inerrante e infalível, e estamos aqui na tua casa, Senhor, este templo que o Senhor preparou, inaugurando, Senhor, os trabalhos neste endereço. Pedimos que a tua palavra venha falar conosco neste momento que nós estamos vivendo, que nós possamos entendê-la e aplicar ela nas nossas vidas. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, uma cerimônia de inauguração marca o começo oficial de um empreendimento ou de uma instalação. Talvez aqui muitos já viram em filmes, em vídeos, ou até presencialmente, aquele ato de cortar a fita. As pessoas se reúnem ali, tem uma fita e corta, marcando simbolicamente o início do funcionamento daquele lugar ou daquele trabalho. E aqui na Baixada Santista nós já tivemos alguns momentos de inauguração, como por exemplo a inauguração da Ponte Pênsil em São Vicente, em 1914. Nós vemos aí nas fotos, na primeira foto muita gente, na segunda talvez não tinha tanta gente ainda, não haviam chegado,
mas na primeira foto nós podemos ver várias pessoas participando dessa inauguração. E é dito que foi uma cerimônia de repercussão internacional. E para o tempo, essa construção representava um avanço tecnológico. Todos esses cabos e essa forma de construir essa ponte que nós conhecemos. Outra inauguração, que foi aqui da Baixada Santista, foi a Ponte do Mar Pequeno. Não sei se todos sabem, o nome dessa ponte é facinho de decorar. Ponte Esmeraldo Soares Tarquínio de Campos Filho. Conseguiram decorar aí? É melhor falar Ponte do Mar Pequeno, né? Foi em 1982. Nós vemos aí várias pessoas ali participando disso também. Marcou ali uma conexão entre os municípios de São Vicente e Praia Grande. Outra inauguração relevante é a inauguração do bairro onde está a nossa igreja, até então chamado Cidade Oceã, ali em 1956, antes da Ponte do Mar Pequeno. Talvez alguns de vocês conhecem esses predinhos aí, né? Alguns talvez até moram lá, não sei se alguém mora nesses predinhos aí. Então nós vemos essa inauguração, foi um dia repleto de música, repleto de pessoas também. E nós podemos ver que quando alguns falam para nós que era tudo mato, realmente é verdade. Aqueles prédios foram os primeiros prédios aqui da cidade Oceã ou do bairro Oceã nos dias de hoje. A nossa igreja está em algum lugar desse mato aí, próximo a esses prédios. Nós podemos ver que tinha uma caixa d'água imensa ali, que hoje já não tem mais, né? E fazendo um pequeno parêntese, temos aqui a foto da inauguração do primeiro caixa eletrônico de Praia Grande, no Boqueirão. Alguns já nem se dirigem mais ao caixa eletrônico, né, para fazer as transações. Você ainda vai? Eu de vez em quando eu vou, mas temos aí, né, essa inauguração. Mas bom, vamos voltar ao que nos diz respeito, que é a nossa cidade, a nossa igreja, né, o nosso bairro Oceã. Em momentos como esses, irmãos, muitas pessoas se reúnem, autoridades estão presentes, existem discursos, premiações, muita música, muito alvoroço. No entanto, essas festividades, mesmo que muito belas, mesmo que muito alegres, até emocionantes às vezes, e muitas inaugurações como essas, faltaram uma coisa importante. Os responsáveis esqueceram de fazer algo muito importante que Salomão fez e que nós estamos fazendo hoje e temos feito desde quarta-feira, que é dedicar o edifício a Deus. Dedicar o que está sendo inaugurado a Deus. Deus que é dono de tudo, Deus que formou cada um de nós. Esse Deus, que é o nosso Deus, habita entre nós, tudo é dele. Então, tudo que nós fazemos é para ele e deve ser dedicado a ele. Então, nós vamos ver, nesse estudo, a Deus entre o seu povo. E no primeiro tópico, vamos tratar da presença de Deus no templo. Nós já lemos os versos 1 ao 13, e nós vimos ali Salomão convocando as pessoas para a inauguração do templo. E talvez esse foi o culto mais extraordinário que o povo de Israel presenciou naquele tempo. O capítulo 7 aí, 1 Reis, capítulo 7, último verso 51, termina da seguinte forma: quando o rei Salomão terminou toda a obra que fez para a casa do Senhor, trouxe as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado, a prata, o ouro e os utensílios. Salomão pôs tudo isso entre os tesouros da casa do Senhor. E dentre esses tesouros, de todos os móveis que Salomão trouxe para o templo de Deus, o mais importante de longe era a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. E ela era chamada assim, Arca da Aliança, por causa do seu conteúdo, as tábuas da aliança.
A mesma aliança que Moisés trouxe do monte Sinai, com todas as promessas e mandamentos, que ainda se encontrava nessa arca, conforme nós lemos. Isso serviu como lembrete constante do amor de Deus pelo seu povo e da obrigação do povo de observar a lei de Deus. Essa arca foi feita por Bezalel. Deus capacitou Bezalel para isso. E durante 40 anos os israelitas carregavam essa arca para colocar na tenda móvel, tabernáculo, portátil, nas peregrinações do deserto. E quando os israelitas entraram na terra prometida, eles montaram um tabernáculo em Siló. E a arca foi levada para Kiriat Jearim, uma cidade próxima. E o rei Davi, ele desejava trazer essa arca para Jerusalém. E ele organizou isso, porém ele não fez da forma adequada. Existia uma série de regras que Deus estabeleceu para transportar a arca. Ela deveria ser carregada pelos levitas, uma série de prescrições ali, sacrifícios que deveriam ser oferecidos. E a arca foi carregada nessa organização que Davi propôs, num carro de bois, quase caindo. E ali um homem por nome Uzá tentou impedir que a arca caísse e ele morreu. Porque foi um ato de desobediência, a forma que estava sendo conduzido ali. E isso impediu que a arca chegasse até Jerusalém naquele momento. E ela foi deixada na casa de Obed-Edom, um homem que foi muito abençoado pela presença da arca na casa dele. Mas depois de um tempo, Davi finalmente levou a arca para Jerusalém e deixou ela numa tenda. Como nós vimos, desde sexta-feira, hoje o pastor explanou aqui também, Davi foi impedido de construir um templo. Deus não permitiu que ele construísse, mas aqui nós vemos Salomão fazendo isso. Então ele traz a arca finalmente para dentro do templo. E essa celebração que Salomão está organizando foi feita para coincidir com a festa dos tabernáculos. O que era essa festa? Era uma festa em que as pessoas moravam em tendas, para se lembrarem do tempo que elas vagaram pelo deserto. E assim Salomão reúne todos os anciãos de Israel. É ele que convoca o povo e os líderes daquele povo para adorarem. E aqui nós temos algumas lições importantes. Nós já podemos ver aqui. As ações podem ter mais impacto do que as palavras. Em outras palavras, num ditado popular, a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? É isso que nós ouvimos hoje. E isso nós podemos ver na igreja. Quando as pessoas veem como aqueles que elas respeitam são cativados pelo Evangelho de Jesus Cristo e se alegram na presença do Espírito Santo, são atraídas para participar da adoração. Quando as pessoas veem a forma que o professor, a professora de escola dominical conduz a sua vida particular, quando ela vê aquela irmã da SAF que acolheu ela tão bem, conduz a sua forma de adorar a Deus, como Deus é presente na vida daquela pessoa, isso serve de exemplo. E essa adoração passa a fazer parte de quem está ali observando. E isso não só na igreja, mas como está aqui, na família também. A mesma coisa acontece na vida de uma família, em que os pais são responsáveis diante de Deus pela adoração em seus lares. E quando eu digo pais aqui, sem dúvidas, pai e mãe, mas principalmente os homens. Quantas vezes nós, homens, somos negligentes na adoração do lar, não conduzimos nossas famílias ao culto doméstico, por exemplo. Deus quer que nós levemos esse exemplo para a nossa esposa, para nossos filhos, e pai e mãe para os seus filhos também. Quando nós fazemos isso, nós vamos dar um exemplo muito grande de adoração a Deus. Então mantenha a adoração simples no lar. Leia uma passagem da Bíblia, não precisa ser um capítulo extenso, como nós estamos aqui diante
desse capítulo de Reis, o capítulo 8 do primeiro livro dos Reis, que é gigante, né? Mais de 60 versículos. Pegue uma passagem pequena, leia com seu filho, sua filha, leia com sua esposa, leia com seu marido, cante uma estrofe de um hino. Se você tem filhos pequenos, cante uma música cristã na linguagem deles, que ele canta aqui na igreja também, e ore com a sua família na hora de dormir, quando acordar, antes das refeições. Faça isso no seu lar. Israel desfrutou desse tipo de liderança sob Salomão, e os resultados disso são maravilhosos, conforme nós estamos vendo aqui. Deus estava presente na Arca da Aliança, e hoje Ele se faz presente na nossa vida através do Seu Filho. Hoje nós temos essa mesma presença de Deus nas nossas vidas. Uma outra lição é que Deus exige sacrifícios, não de animais, mas vamos ver aqui. Para que as pessoas profanas pudessem estar na presença de um Deus santo, a expiação dos seus pecados precisava ser feita. Como não há perdão de pecados sem derramamento de sangue, essa expiação precisava ser paga com sangue. Nesse caso, com o sangue de animais, que servem como substitutos para o povo de Deus. E nós sabemos que Cristo ofereceu um sacrifício definitivo pelos nossos pecados. Assim, nós não precisamos mais oferecer sacrifícios de animais. E se Deus tem o direito de exigir qualquer sacrifício, então devemos cantar-lhe incontáveis hinos de louvor, oferecer-lhe inúmeras orações de agradecimento, sustentar a obra do reino. Foi assim que essa igreja foi construída, e servi-lo com inúmeros atos de amor e misericórdia. Deus, Ele exige para nós coisas talvez pequenas, coisas muito pequenas. Ele muitas vezes não exige o sacrifício do nosso sangue. Esse foi o sacrifício que Ele ofereceu. Para alguns Ele pode até exigir, como nós vemos, pessoas que ainda são mortas por causa do Evangelho. Mas, felizmente, a maioria dos sacrifícios que Deus pede de nós é muito menor. É o nosso amor, é a nossa adoração, é o nosso tempo, dedicar nosso tempo a Ele. É o nosso dinheiro que nós, às vezes, de uma forma avarenta, queremos guardar só para nós, para o nosso conforto. Deus exige o nosso conforto, às vezes. Deus exige os nossos sonhos e desejos. Esse é o tipo de sacrifício que Deus exige de nós hoje, que nós nos entregamos, a Ele, de coração e de alma. Esse é o sacrifício, que não é impossível para nós. Uma outra lição: Deus reside em maravilhosa santidade. Nós vimos que a nuvem ficou dentro do templo de uma forma que os sacerdotes tiveram que sair. Eles não puderam continuar o culto ali. Não sei se vocês já foram na serra, subir a serra. Sabe quando está aquele nevoeiro, você não consegue enxergar nem o carro da frente? Se está escuro, é ruim de enxergar. Se você acende o farol, parece que a coisa piora ali. Então você tem que ir devagar ali, né? Então imagine como foi essa nuvem ali no templo. E tem uma passagem de Salmos que está aqui, os irmãos podem ler por aqui. Salmos 139, versos 11 e 12. Davi diz: se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. As trevas e a luz estão a serviço de Deus, para ocultá-lo, para que nós não morramos diante da glória dele. Os sacerdotes tiveram que adiar o serviço, como foi dito.
A nuvem era visível, um sinal da presença de Deus. Entretanto, a mesma nuvem ocultava, pois ninguém veria o Senhor de forma plena. Quem visse o Senhor morreria. Então, a nuvem é a glória do Senhor Deus e, ao mesmo tempo, ela encobre a glória do Senhor Deus. É o tanto de glória que dá para nós vermos sem que morramos. Ele esconde a sua beleza nessa nuvem. E alguns teólogos, eles pararam por aqui dizendo, esse Deus é misterioso então. Não tem como conhecer esse Deus, ele se oculta. Mas na mesma passagem nós vemos a clareza de Deus, que está nas tábuas da lei, que está nos mandamentos, que está na palavra dele, que ele se revelou a nós através dela, e assim nós o conhecemos. Devemos seguir os mandamentos de Deus. E muitas vezes nós nos perdemos porque nós queremos vir à igreja para saber de tantas outras coisas, ao invés de saber dos mandamentos de Deus. Quantas pessoas já foram à igreja para saber, será que é da vontade de Deus que eu compre o carro X, que eu me mude para tal lugar, que eu faça determinado tipo de curso, e perdem de vista o que Deus quer revelar na sua palavra, que é: não tenha outros deuses, não pratique idolatria, tenha o meu nome em total estima, guarde o dia do Senhor, honre as autoridades, os pais, não mate, não odeie o seu irmão, ame a sua esposa, não minta, não cobice nada que não é seu. Existem alguns vídeos na internet que falam tantos passos para o sucesso, né? Tantos passos para o sucesso. Vídeos de coaches às vezes, né? 7 passos para o sucesso, 5, 10 passos. Então, você quer 10 passos bíblicos, teológicos para o sucesso? Está aqui, nos 10 mandamentos. E esse sucesso vai ser espiritual, não vai ser material, não. Nós temos uma cena muito maravilhosa dessa mesma nuvem lá nos evangelhos, quando Pedro, Tiago e João, não no barquinho, mas no monte, foram levados ali com Jesus para o monte, e ali apareceram Moisés e Elias, e uma nuvem encobriu eles ali. Uma nuvem apareceu, envolveu eles, Jesus se resplandeceu naquele momento. Pedro não sabe o que dizer, ele fala: Senhor, vamos construir umas tendas aqui. Nós conjecturamos que ele deve ter ficado tão assustado ali, que não sabe o que dizer e fala isso para o Senhor Jesus. E ali aparece uma voz do céu, ouve-se uma voz do céu: esse é meu filho amado, a ele ouvi. E no final da cena ficou só Jesus. A nuvem desapareceu, Elias e Moisés desapareceram. Cristo é a palavra encarnada. Nós devemos ouvir a Ele. O que seria de uma igreja sem a presença de Deus no nosso meio? O que é uma oração sem Deus para ouvir nossas orações? O que é uma aula como essa sem o Espírito Santo para aplicar essa aula às nossas vidas? Essa é a glória do nosso Deus, que habita na sua igreja. E na igreja nós oramos a Deus e Ele nos responde. Esse vai ser o nosso segundo tópico, a súplica ao Deus que ouve e responde. Vamos voltar novamente ao primeiro livro dos Reis, capítulo 8. Vamos ler agora os versos 22 e 23. Versos 22 e 23. Salomão se pôs diante do altar do Senhor, na presença de toda
à congregação de Israel. Estendeu as mãos para os céus e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra. Tu guardas a aliança e a misericórdia aos teus servos, que de todo o coração andam sobre ti. O templo de Salomão foi construído para ser uma casa de oração, por isso não havia nada mais apropriado do que dedicar aquele templo através de oração. Aliás, isso foi o primeiro trabalho aqui na nossa igreja, né? Oração na quarta-feira. E nós vemos aqui, em toda essa cena, Salomão conduzindo o povo à oração. E hoje, para nós podemos saber que temos um rei que ora por nós também. Esse rei é Cristo. Ele intercede pela nossa salvação. Ele chama nós de santuário dedicado ao Senhor. Lá em Efésios capítulo 2, ele chama nós de habitação de Deus no Espírito. Devemos seguir o exemplo de Salomão e orar a esse Deus maravilhoso por intermédio do nosso Salvador Jesus Cristo. Mas aqui Salomão ele vai fazer uma pergunta teológica, uma pergunta-chave, no verso 27. Vai até o verso 27 agora. Mas será que de fato Deus poderia habitar na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, muito menos este templo que eu edifiquei. Salomão tinha construído uma bela casa para Deus, mas será que Deus vai habitar naquele lugar? Às vezes nós perguntamos, será que Deus realmente está conosco? Será que Ele está nesse trabalho que nós estamos desenvolvendo? Será que Ele está conosco nesse momento? Ele é um Deus imenso, um ser invisível que preenche todo o universo. Poderia Ele se limitar a um lugar na terra, a uma caixa de concreto aqui na terra? Ao debater essas questões teológicas profundas, Salomão estava colocando o seu projeto de construção na sua devida perspectiva. O apóstolo Paulo expressou da seguinte maneira, ele se expressou da seguinte maneira no seu famoso sermão em Atenas, que ele fez quando estava praticamente à sombra de outro templo gigante. Esse texto está no nosso boletim, mas vamos ler por aqui, Atos 17, 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Esse é o nosso Deus. Se Ele enche todo o universo, Ele é um Deus imenso, onipresente. Mas mesmo assim, Salomão orou a Deus para que Deus se fizesse presente com o seu povo. Vamos ler 1 Reis 8, versos 28 ao 30, na sequência da pergunta de Salomão. Olha o que Salomão ora. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, ouvindo o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti, que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre este templo, sobre este lugar do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve no céu, lugar da tua habitação. Ouve e perdoa. Esse é o lugar que nós fazemos orações à semelhança à oração de Salomão. Nós temos aqui uma oração imensa de Salomão. Começa no verso 22, aí do capítulo 8,
e vai até o verso 53. Nós não vamos tratar dela inteira, mas se os irmãos lerem ela, a adoração tem intercessão, reconhecimento de pecados. Nós só vamos pincelar algumas coisas aqui. E nós sabemos que quando nós oramos, Deus é acessível e disponível a nós. Salomão estava pedindo para que Deus ouvisse a oração do seu povo, e é exatamente isso que Deus faz. Quando nós oramos aqui, Ele gosta de ouvir a oração do seu povo, e por causa do seu nome, Ele gosta de responder essas orações. Não quer dizer que Deus vai atender tudo o que nós pedimos. Nem sempre o que nós pedimos é o que nós temos. Porque o entendimento de Deus é tão grande, e quando nós oramos determinadas coisas, Ele diz, olha, eu não vou conceder isso. Mas Ele ouve e faz para nós o que é melhor, mesmo que às vezes doa, traga aflição, mas Deus faz o que é melhor para nós, Ele ouve nossas orações. Mas vamos voltar novamente ao verso 27, ao início. De fato, habitaria Deus na terra? Essa é a pergunta. E sabe qual é a resposta? Sim, em Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco. Em Cristo, Deus realmente viveu na terra. E realmente nós temos um Cristo que intercede por nós diante do Pai, que traduz as nossas orações ao Pai. Nos dias de Salomão, Deus colocou o seu nome no templo. Agora, Deus colocou o seu nome em nós, que somos templos vivos e morada do teu Santo Espírito. Esse é o nosso Deus, que ouve e responde às nossas orações. E para refletir, como sabemos que Deus responderá às nossas orações e perdoará os nossos pecados? Tendo a certeza de que nós também temos um rei. Não é Salomão, mas é Cristo. Esse rei conhece nossa fraqueza e está orando por nós. Vamos abrir nesses dois textos? Hebreus capítulo 4, verso 15 e Hebreus capítulo 7, verso 25. Quem conseguir achar, leia por favor. Primeiro capítulo 4, verso 15. O Senhor era puríssimo, sem pecado, mas Ele morreu e é o nosso sumo sacerdote. Hebreus 7, 25, alguém pode ler? Percebe aqui? Jesus vive sempre para interceder por nós, os salvos. Essas são as promessas. Deus ouve nossas orações. Jesus intercede para que a justiça dele seja imputada a nós. Ele intercede pela nossa salvação. Ele intercede para que nós sejamos protegidos dos inimigos e do maligno. Esse é o nosso Deus. A história mostra que as orações realmente funcionam. Deus responderá às nossas orações com base no sacrifício de Cristo, que foi oferecido não no templo, mas na cruz do Calvário. Esse é o nosso Cristo. E como nós respondemos a todas essas coisas? A resposta do povo à presença de Deus. Esse é o nosso terceiro tópico. Vamos ler aí o verso 56. 1 Reis, capítulo 8, verso 56. Olha como Salomão terminou a oração dele. 1 Reis, capítulo 8, verso 56. Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que havia prometido.
nenhuma só palavra falhou de todas as boas promessas que fez por meio de Moisés, seu servo. Deus aqui estava dando repouso ao povo, repouso das guerras, repouso das batalhas. E talvez Salomão tivesse em mente o texto de Deuteronômio, capítulo 12, versos 10 e 11. Quem quiser abrir lá, eu vou ler aqui. Deuteronômio, capítulo 12, versos 10 e 11. Moisés está falando ao povo: mas vocês irão passar o Jordão e morar na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dará por herança. Ele lhes dará descanso de todos os seus inimigos ao redor, e vocês viverão seguros. Então haverá um lugar que o Senhor, seu Deus, escolherá para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar vocês levarão tudo o que lhes ordeno: os seus holocaustos, os seus sacrifícios, os seus dízimos, as ofertas que vocês prepararem e tudo o que tiverem decidido oferecer ao Senhor em cumprimento a um voto. Provavelmente Salomão estava lembrando dessa promessa de Deus, desse descanso. E essas promessas estão se cumprindo aqui nos dias de Salomão. E em Cristo essas promessas se cumprem nas nossas vidas. Jesus promete repouso a cada um de nós. Ele mesmo disse: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus promete vitória sobre os nossos inimigos espirituais, sobre o pecado, sobre a morte. É dito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 25, convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. As promessas se cumprem no nosso Cristo maravilhoso. E por causa disso, respondemos a Deus com louvor que Ele merece. Vamos ler o verso 62 ao final, para encerrar. Então o rei, todo Israel com ele, ofereceram sacrifícios ao Senhor. Salomão ofereceu em sacrifício pacífico ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia, o rei consagrou o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, pois ali ofereceu os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos. Ele fez isso porque o altar de bronze que estava diante do Senhor era muito pequeno para nele caberem os holocaustos, as ofertas de cereais e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Nesse tempo, Salomão celebrou a festa, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Ramate até o rio do Egito, diante do Senhor nosso Deus. Celebraram durante 7 dias, além dos primeiros 7, a saber, 14 dias. No 8º dia desta festa, Salomão despediu o povo, e eles abençoaram o rei. Então voltaram para as suas tendas, alegres e de coração contente, por causa de todo o bem que o Senhor tinha feito a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. Eu trago aqui um texto de um comentarista, Philip Graham Hicken, eu acho que é essa a pronúncia, né? Ele diz: temos uma alegria semelhante a essa que está sendo descrita aqui, do episódio de Salomão inaugurando o templo. Porém, uma alegria maior no reino de Jesus Cristo. O louvor que oferecemos a Deus está centrado em nosso Rei, Jesus Cristo, tanto em sua glória como Filho de Deus, quanto na salvação por meio da cruz e do túmulo vazio. Esse culto alegre não é reservado aos domingos na igreja. Antes, deve acontecer em todos os dias da semana, em todos os lugares aos quais formos.
Assim como os israelitas voltaram para casa louvando Deus e seu rei, também nós somos chamados a levar a alegria de Jesus conosco para todos os lugares. Esse culto não é só hoje, irmãos. É lá no seu trabalho, é lá na sua faculdade, é na sua vida no seu lar, é com o seu vizinho, é quando você vai levar o seu carro para consertar, para lavar. O seu culto se reserva de forma integral a Deus. E no domingo nós nos reunimos como igreja. E para refletir, irmãos, pense, eu não coloquei a pergunta aqui dessa vez, mas como você volta para casa depois de adorar o Senhor na casa de Deus? Como você volta para casa? Você volta se alegrando? Ou a sua mente rapidamente começa a lembrar de coisas dessa vida, começa a se lembrar de prazeres momentâneos, de festas, de séries, de jogos? Como você volta para casa depois de adorar a Deus na casa do Senhor? Pense nisso e pare para refletir o que tem ocupado o seu coração. Para concluir, irmãos, o pregador Benjamin Morgan Palmer, quando consagrou a primeira igreja presbiteriana em Colômbia, na Carolina do Sul, ele orou para que Deus voltasse seus olhos e ouvidos para o edifício da igreja como um lugar chamado por seu nome. E aquilo que Palmer disse em seu sermão de consagração serve como oração útil para qualquer igreja, em qualquer ocasião, incluindo a Igreja Presbiteriana Oceã de Praia Grande. E está aqui o trecho. Quem não conseguir enxergar muito bem, eu vou ler aqui. Quanto a este edifício, olhem bem para o edifício. Parece ser suntuoso, bonito, né? Está ali embaixo. Quanto a este edifício, por mais belo que ele se apresente aos nossos olhos, que a glória que vemos nele não seja a glória de seus arcos e suas madeiras, que sua glória não seja este púlpito casto com seu rendilhado delicado e seu mármore branco, que não seja a glória encontrada na eloquência, da erudição daqueles que através de gerações aqui proclamarão o Evangelho, tampouco que seja a glória que se manifesta na riqueza e na moda, no requinte e na posição social daqueles que lotam seus bancos, mas que a sua glória seja a glória do Senhor ressuscitado, que a sua glória seja encontrada na pureza, na solidez e na unção de seus pastores, na fidelidade e vigilância de seus anciãos, na piedade e santidade de seus membros, que a sua glória seja como uma maternidade de almas, onde sempre se ouvem os soluços da penitência e os cânticos do amor recém-nascido. Que a sua glória seja a espiritualidade da sua adoração, suas fervorosas orações, o adorno do seu louvor e a simplicidade e a verdade de suas ordenanças e sacramentos. Que a sua glória seja a comunhão dos santos, que aqui tem comunhão uns com os outros e também com o Pai e seu Filho Jesus Cristo. Que oração, né? E podemos orar da mesma forma pela nossa igreja, para que seja uma igreja pura. Eu me emociono um pouco, mas eu quero chegar no final do estudo, tá? Para que seja uma igreja pura, uma igreja fiel, uma igreja santa. Nós lemos aí com membros santos, não só os oficiais, não só os líderes, mas os membros santos. Eu achei muito interessante isso, a maternidade de almas, que pessoas nasçam aqui
nessa igreja, que seja uma igreja de adoração, louvor ao nosso Deus. Nós vimos que quando Salomão construiu o templo, o lugar para estar Deus, ninguém podia entrar no templo, porque era glorioso demais. Jesus é o templo, Ele é o nosso Rei. Ele nos abençoa com o perdão integral dos nossos pecados, com a provisão nos momentos de escassez. Ele nos abençoa com a presença viva em nós, no Teu Santo Espírito, e com a garantia total, plena, da vida eterna. E 1 milhão de bênçãos que não dá para contar, né? Como diz o cântico, tenta contar as bênçãos e dize quantas são, e não é possível contar. E um dia nós veremos essa glória. Jesus disse, quando estava orando com seus discípulos: Pai, a minha vontade é que onde estou também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Um dia nós veremos Jesus voltando numa nuvem de glória. E lá em Apocalipse capítulo 15, verso 8, essa cena é descrita quando os santos entram no templo, uma nuvem enche aquele lugar, a figura da nuvem novamente. Mas existe algo curioso, lá não tem templo, na eternidade não tem templo, pois é dito a respeito da Nova Jerusalém, a grande cidade que o Senhor, o Deus poderoso, que é o templo, e o Cordeiro, em Apocalipse capítulo 21, verso 22. O Senhor é o templo e o Cordeiro. Por isso que nós dedicamos essa inauguração a Deus, para que Ele se faça presente aqui, para um dia quando esse templo ruir, para um dia quando Ele nos buscar e não existir mais esse lugar, nós estejamos naquele templo. Amém? Oremos. Senhor Deus, bendito Pai, estamos diante de Ti, Pai. Estamos aqui contritos diante da Tua bondade. O Senhor, de forma muito especial, nos chamou, nos limpou dos nossos pecados e nos aceitou da forma que nós somos. O Senhor nos aceitou sabendo que o nosso coração às vezes anda para longe de Ti, mas o Senhor nos perdoou e agradecemos a Ti por isso, porque Tu é maravilhoso, Tu és o Rei das nações, Tu habitas em um lugar alto, tão longe da nossa esfera temporal, mas ao mesmo tempo habita em nós através do Teu Espírito. Senhor, que essa casa que edificamos aqui exista para a honra e glória do Teu nome, que seja uma maternidade de almas, que seja um lugar que a Tua palavra é pregada de forma fiel, que seja um preparo, ainda que singelo, mas um preparo para um dia estarmos no novo céus e na nova terra, na nova Jerusalém. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.